Mensagem dia 11/12/1998. O imortal. Não houve nem começo e nem haverá fim. Este sou só eu, teu Deus e teu Salvador, o justo, o único, pois através de mim todas as coisas foram criadas. Uma das maiores grandezas que eu criei foi o homem à minha semelhança, onde eu queria que viesse a acreditar só em mim. Este era o meu objetivo. Mas como houve uma diferença na mente do meu anjo Lúcifer, onde queria ele ter o mesmo poder que eu tenho, então formou-se a separação entre nós. Filho abençoado, sabes por que estou te revelando tudo isto? Senhor, eu não sei, porque assim quero que o último profeta venha descrever sobre a minha originalidade. Deus é meu santo nome, mas muitos me chamam de Javé e ultimamente de Jesus. Sou o único imortal. Tudo nasce, cresce, envelhece e depois morre. Até as estrelas no céu já foram substituídas milhões de vezes. Então o que está aqui em cima e aí na terra teve um começo e vai chegar a um fim. Mas quando tudo isso acontecer, dali por diante tudo será eterno, pois não haverá mais destruição, morte e nem fome. Imortais passarão a ser o homem e a mulher, assim como eu sou. Um escritor neste assunto jamais escreveria o que estou te relatando. Olhe bem, meu filho amado. Os teus dedos se deslizam sobre o caderno como uma máquina elétrica que basta apertar os botões. Assim és comigo. Não há rascunho e nem interrupção. Os teus dedos neste momento cabem a mim. Os teus olhos são os meus. Os teus braços servem de meus instrumentos e todo o teu corpo tem que estar iluminado. Se não fosse, nada disso escreverias. O relicário é um objeto de grande preciosidade para guardar o meu santo corpo. Mas tu, meu filho, és meu orgulho pela dedicação que tens comigo. É um respeito invejável na face da terra, pois tratas-me com máxima gentileza. Inúteis são os olhos de certas pessoas que não dão valor a estas mensagens, não sabendo eles que sou eu que venho escrevendo, mas só usando apenas o teu corpo. Porém, quando chegar o momento que for esclarecido tudo isto, para a maioria será tarde. Deus. Alguém mandou um e-mail ali pedindo para ler uma mensagem que falava sobre o relicário. E nessa mensagem aqui, Deus fala: o relicário é um objeto de grande preciosidade para guardar o meu santo corpo, mas tu, meu filho, és meu orgulho pela dedicação que tens comigo. A pessoa tem que ser muito dedicada para que Deus se orgulhasse dela. Pensem bem. É um respeito invejável na face da terra. Por isso que o pai não era bem quisto aqui, porque as pessoas tinham inveja dele. Pois tratas-me com a máxima gentileza. Lá em Joinville mesmo, ele alcançou a graça para um sacerdote, ele já contou isso. E daí ele falou: eu que rezo missa todo dia, eu que sou padre, Deus não fala comigo, vai falar contigo? É invejável na face da terra. O respeito e a dedicação que o pai tinha por Deus. O pai tratava Deus com o máximo de respeito, com muita gentileza. Lembra quando o Vitor deu testemunho aqui? O pai estava bem mal já, nos seus últimos dias. Ele pediu para o Vitor levar ele na capela, o Vitor levou ele quase no colo. Chegou lá, ele pediu para o Vitor largar ele, ele se abaixou, tirou o chinelo, limpou o pé para pisar no altar. Olha o que é uma pessoa santa. É uma pessoa que respeita a Deus, que teme a Deus. Hoje em dia as pessoas não temem mais, por isso não respeitam. Não temem porque não acreditam, porque se acreditassem teriam respeito, teriam temor de Deus, porque isso é um dom do Espírito Santo, temor a Deus.
Inúteis são os olhos de certas pessoas que não dão valor a essas mensagens, não sabendo eles que sou eu que venho escrevendo. Olha o que Deus fala aqui. Os teus dedos neste momento cabem a mim, os teus olhos são os meus, os teus braços servem de meus instrumentos, e todo o teu corpo tem que estar iluminado. Se não fosse, nada disso escreverias. Olha a gravidade de desobedecer as mensagens. Porém, quando chegar o momento em que for esclarecido tudo isso, para a maioria será tarde. Quando as pessoas verem que o profeta era apenas um instrumento, que era Deus que escrevia, as mensagens são de Deus, as palavras são dele, para a maioria será tarde. Essa semana a gente ficou sabendo que aquele que está lá em Roma soltou mais uma pérola, né? Uma pérola negra. Ele disse que o pecado da carne não é tão grande. O maior pecado é do orgulho. Lá vai nós de novo para a fila. Muita gente acha que a gente é orgulhoso porque fala. Mas os santos não eram orgulhosos. Senão eles não seriam santos, não estariam no céu. Se esse que está lá em Roma está certo, se o pecado da carne não é tão grande e o maior é o orgulho daqueles que falam, daqueles que se acham, Padre Pio manda descer, tira do altar. Essa semana ainda estava escutando um testemunho de um sacerdote. Um cego foi conversar com o Padre Pio, sabendo da santidade dele, ele queria pedir um milagre. E quando ele entrou no confessionário, o Padre Pio disse: sai daqui, seu porco. Porque o Padre Pio via as consciências. Ele ficou sentido com o Padre Pio e foi lá fofocar para o outro sacerdote. Daí o padre perguntou por quê, o que ele estava fazendo de errado. Ele era sendo um cego, o Padre Pio deveria ter um pouquinho de mais compaixão dele. Daí ele contou que vivia maritalmente com a sua empregada, sem estar casado. Daí ele falou: então é isso, tu não fosse confessar o teu pecado, não está arrependido. O Padre Pio viu e te puxou a orelha. Muda de vida, porque ele não vai te aceitar. Então quem está certo? Os santos ou aquele que se diz o santo agora bonzinho? Que diz que o pecado da carne não é tão grande e o maior é o do orgulho? Prestem atenção nas armadilhas do diabo. Como o pai falou no começo, mas eu não posso perder meu filho, eu não posso perder meu irmão. Você é melhor do que Deus? Vai querer mudar a Sagrada Escritura se Deus disse que veio para separar? Não é que Deus separe as pessoas se separam de Deus. Deus disse: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. E muita gente confunde esse mandamento, dizendo que a gente tem que amar todo mundo, perdoar todo mundo, não falar nada porque é julgamento, porque está se achando melhor. Quem ama trai? Quem ama mata? Quem ama rouba? Quem ama é pedófilo? Isso é amar? Amar a todos é isso? Hoje em dia querem fazer até agora casamento de pai com filho, irmão com irmão. Isso é amor, então? Esse é o amor moderno? Vocês estão confundindo o amor ao próximo. Quem ama primeiro não trai. Não esqueçam disso. Quem ama não abusa das crianças. Quem ama não deixa o outro ir para o inferno. Não passa a mão na cabeça. Ao contrário, hoje. Eu amo ele, então não vou falar nada, porque eu gosto dele. Não, quem ama fala. Olha o que aquele santo falou aquele dia. O que seria de um paciente no hospital se o médico tivesse pena e não cortasse ele para fazer a operação, fazer a cirurgia que era preciso? Não, eu tenho pena, ele vai sofrer, eu não posso cortar. E assim ele morreria. Assim também é o pecador. Se a gente que está para falar tiver pena, aquela pessoa vai se perder por causa da minha pena. E mais um exemplo também que eu escutei essa semana é muito importante. Não pense que a minha desobediência só eu vou pagar e eu vou pagar por isso, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Não. A minha desobediência atinge muitas pessoas.
Lembra de Adão e Eva? Adão não queria pecar, mas a Eva caiu. E foi o seu mau exemplo que fez Adão cair. Então, o que eu fizer de mau exemplo, eu vou pagar por isso. Prestem bem atenção, amar o próximo é amar de verdade, falar a verdade. É claro que a gente não é o Padre Pio, não leio as consciências. Eu não posso julgar, mas se eu sei, se a pessoa me conta, se a pessoa me pede um conselho, se a pessoa vive assim, descaradamente em pecado, e eu disser, não vou falar nada porque eu gosto dela, então eu não gosto dela. Amar o próximo como a ti mesmo. Se eu não quero ir para o inferno, não desejo que o outro vá também. Aqui em casa, as pessoas às vezes confundem as coisas. Assim, quem vê de fora, né? Vê a gente falar no programa, vê o Zeca falar durante a semana e de certo pensa assim, a pessoa diz até uma chata. Só fala sobre isso, julga todo mundo, vive de cara amarrada. Não, a gente é uma pessoa normal. Quem vem aqui a gente trata bem, claro, se for uma pessoa decente. A nossa família vem aqui, veio até esse final de ano visitar a gente nem falou nada sobre a mensagem, porque sabe que não acredita. Então, para não fazer a pessoa pecar, a gente nem puxa o assunto, porque se a gente ficar provocando também e ela blasfemar, vai ser um pecado maior. Então, a gente trata bem as pessoas, a gente não é um bugre. Só que se vem perguntar, se vem querer mudar alguma lei que está aqui na igreja, aí a gente fala. E quando a gente está no programa, quando o Zeca está no púlpito para falar, a gente fala, porque aquela é a hora certa de falar. Não pense que a gente é um chato, que fica falando nisso toda a vida, que fica chamando a atenção de todo mundo na rua, não. A gente é uma pessoa normal. A gente aprendeu com o profeta, que aprendeu com Deus, a falar a verdade quando for chamado. A falar a verdade sempre. E o pai falava muito mais, pode ter certeza. Muitas vezes aqui o pai falava e as pessoas viravam a cara para ele. Depois ele já deixava também. Não ia mais nem visitar, porque ele dizia, não acreditam em mim. Mas o pai falava ainda mais do que nós. Então não pense assim, que o programa está muito pesado, que vocês estão falando demais. Não. O programa não está pesado. Não estamos falando demais, estamos falando até pouco. Por tanto que estão fazendo de errado. Essa semana também eu fiquei sabendo que o Fantástico denunciou o Mosteiro de São Bento, aqui no Brasil, por abuso. E trocaram o prior lá, botaram o outro, que é descobriram depois que é pior do que aquele que estava ali. Então as mensagens não são pesadas, as nossas palavras não são duras. É porque a verdade dói. As pessoas querem viver como se estivesse num mar de rosas e não estão. O pecado está tomando conta da face da terra. O Papa João Paulo II falou, a pessoa perdeu noção do que é pecado. Hoje em dia mais nada é pecado. E aí o demônio leva tudo com eles. E vem mais com essa agora. O pecado da carne não é grande. Pior é o orgulho. Olha a falácia do diabo. Foi isso que ele falou para Eva, né? Ele enganou ela. Está enganando a humanidade até hoje. E como o pai falou, as pessoas que não aceitam a mensagem é porque gostam da sujeira. Sinceramente. Não digam que a mensagem é pesada. Vocês gostam de viver na sujeira. Não querem ouvir a verdade. Por isso a verdade dói. Mas pensem bem. Quando chegar o momento em que for esclarecido tudo isso, que vocês verem que não era o profeta que escrevia, mas era o próprio Deus, para a maioria será tarde. Porque gostam de viver no lixo. Como disse o Padre Pio, sai daqui, porco. Ele não estava julgando a pessoa, ele estava dizendo o pecado que você estava carregando. Mesmo cego. O pior cego é aquele que não quer ver. Que só vem à igreja em busca de milagres. Em busca de cura física. Não querem curar a alma. Não se preocupam em viver dignamente. Os santos eram verdadeiros. Eles conseguiam ver as almas. E por isso falava tão abertamente. Quem não quer aceitar essas mensagens, sinceramente, é porque gosta de viver na sujeira. E quem é sujo não vai para o céu. Não tem jeito. Lá não entra quem é sujo. Vão se limpando enquanto é tempo.
Façam a confissão. Vão largando esses vícios. Aos poucos, vai largando. Não pense assim, eu deixo para a última hora, que pode ser que não dê tempo. Está morrendo muita gente nova. Não deixa para a última hora, que pode ser o seu dia. Hoje ou amanhã.